Deus recolheu Moisés e deixou ele para continuar ali e atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Quando ele chega ali, ele tinha regras para ele obedecer, né? Deus tinha falado lá em Êxodo: guarda-te de fazer alianças com os moradores, guarda-te de fazer aliança com os povos moradores da terra para onde vais. Deus falou. Só que quando chega lá nessa terra, o que ele faz? Josué foi enganado por um gibeonita. Como eles sabiam que Deus havia dado ordem para matar todos que estivessem morando ali naquela terra, porque Deus não queria que misturasse a descendência, né? Aquele povo santo que Deus escolheu desde o princípio, né, para o nascimento do Messias. Então ali não podia entrar idolatria, coisas assim, né? Daí ele foi enganado, porque chegou, né, os homens colocaram roupa velha, né, os gibeonitas colocaram roupa velha, roupa rasgada, pão vencido dentro da sacola, e chegaram e enganaram Josué, falaram: nós viemos de longe, e fez aliança, e ali Josué fez aliança com aquele povo, sem saber que era gibeonita. Estava, né, desobedecendo, mas ele não sabia, tinha sido enganado, Daí, por conta desse povo, que ele chega diante dessa batalha aqui. Muitas vezes nós temos batalha na nossa vida, porque nós fazemos alianças que Deus não permitiu. Muitas vezes nós somos enganados também, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não pergunta para Deus se nós devemos fazer aquela aliança. E nós vamos lá e fazemos essa aliança. Assim fez Josué, aliança com este homem. Só que uma vez que ele dava a palavra, um homem de Deus, né? Uma vez que ele dava a palavra dele, ele tinha que cumprir essa palavra. Ele não podia mais voltar atrás, né? Só pedir misericórdia de Deus ali. E foi o que aconteceu. Esse povo, as pessoas ali ao redor, começou a saber dessa aliança e quis destruir os gibeonitas. E Josué, como tinha feito a aliança com eles, abraçou a causa e foi para essa batalha. E era uma batalha impossível. Quantas vezes, né? Eu não sei como que está a vida de vocês, né? De cada um de vocês, mas Deus sabe. Talvez você esteja passando uma batalha que tem considerado impossível, né? E Josué, a única coisa que restou para ele foi orar. E às vezes é o que é para nós também. Orar. Pedir para Deus. Então aqui fala, eu acho maravilhosa essa palavra que fala assim, Então Josué falou no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. Ele disse: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Você imagina uma oração dessa? E o sol parou. Sobre a palavra de Josué, mesmo ele tendo aqui feito uma aliança que não é da aprovação de Deus, Deus ajudou. Porque Deus tem misericórdia de nós. Às vezes nós fazemos umas lambanças, né? Umas coisas assim, Deus ainda tem misericórdia de nós. Ele ainda nos ajuda na batalha. Só que é preciso orar, né? Preciso buscar. E Josué buscou, né? E a gente vê aqui que Josué, no meio dessa batalha, era impossível ele vencer. Só que o milagre aconteceu. Porque quando ele orou, porque ele sabia que naquele dia seria pouco para ganhar aquela guerra. Muitas vezes não tem uns dias corridos, que parece que vai ser pouco, parece que não dá tempo de fazer nada. Você corre daqui para ali, e o tempo passa e voa e você não consegue cumprir aquilo que você precisava, né? E aqui Josué fez essa oração e o sol parou exatamente no meio do céu, fala aqui na palavra. Para que ele tivesse tempo de vencer, né? Ele estava ali batalhando por um povo que ele fez aliança, né? Ele foi honesto, porque ele fez aliança diante de Deus de Israel, diante da palavra de Deus, e ele não podia ser, como hoje nós vemos, né? As pessoas, como ele, hoje muitas vezes, né? As pessoas não têm palavra, né? Ele combina, às vezes, alguém vai, né? Chega muito atrasado, né? Não honra a palavra que ele deu. Só que aqui, quando nós fazemos um compromisso com o Senhor,
nós devemos cumprir tudo aquilo que nós combinamos com Ele, né? Como a gente vê aqui na Bíblia mesmo, tem uma passagem, Jefité, ele faz um propósito com Deus de tolo, e a gente não pode fazer propósito de tolo, né? Ele fala que o primeiro ser, a primeira pessoa, o primeiro que saísse de encontro com ele, quando ele vencesse a batalha, ele ia oferecer em sacrifício a Deus. E quando ele chega, quem que vai encontrar com ele? A filha dele, a única filha que ele tinha, né? A única filha, a filha que ele amava. Então assim, Deus ele não quer sacrifício de tolo, só que ele teve que cumprir porque ele fez esse propósito, né? E aqui a gente aprende assim, que quando a gente faz um compromisso com Deus, a gente precisa cumprir. É muito melhor que você nem faça o propósito, se fizer e não cumprir, né? Eu vou ficar em jejum até meio-dia. Daí quando dá 10 horas, dá fome, eu vou parar o jejum aqui e já vou comer. Não pode. Não pode fazer isso, né? A gente precisa honrar a nossa palavra. E a gente vê aqui nessa palavra que Deus ele envia pedras do céu, né? Pedras com fogo. E o próprio Deus batalhou naquela batalha, né? Olha como que Deus é perfeito. Deus, ainda que você entrou naquela batalha por falta de sabedoria, ele batalha por você, a sua causa, né? A causa que você tem. Cada um tem uma causa, né? A ser resolvida. E quando coloca nas mãos do Senhor, que nós oramos, o milagre acontece. Quem crê que o milagre acontece? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio também que através das orações tudo pode mudar na nossa vida. Aqui é o poder da oração. A oração de Josué, né? Ele fez, orou e o sol parou. E ainda não só parou o sol, como Deus batalhou por ele. Jogou pedras, né? E aqui, se você for ler essa passagem toda, fala que morreu muito mais inimigo pelas pedras que caiu do céu do que pela espada de Josué e do exército, né? Então, às vezes, Deus sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós não temos força para vencer nenhuma batalha sozinho, né? Deus sabe. Porém, Ele nos ajuda, mesmo na nossa falta de sabedoria, Ele nos ajuda, né? E quando a gente vê aqui também, na palavra de Deus, o poder da oração, ela muda a história. A oração, ela muda a história. Nós vemos aqui na palavra de Deus um homem chamado Jabes, né? Que significa o nome dele, filho das minhas dores. Esse homem, né, imagina, coitado, né, lá na escola, o povo chamando ele, filho das minhas dores. Ele já levou uma palavra pesada, um nome pesado que ele carregava, né? Só que um dia ele orou para Deus. Né? Ele orou para Deus e pediu, Pai, se a tua mão for comigo, e se o Senhor alargar as minhas fronteiras, né? Ele pede para Deus, que Deus, se a tua mão me abençoar, né? Pedindo para Deus abençoar ele, que as mãos do Senhor fossem aonde ele fosse. E daí a palavra é bem curtinha no meio da genealogia, né? Só que fala assim que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. A gente imagina que ele foi uma criança que deu muito trabalho no parto, né, para nascer, e por isso que essa mulher coloca esse nome. E cada vez que ele é chamado, ele é lembrado por esse mal, né, como se ele causasse mal. Muitas vezes tem pessoas que carregam peso de palavras, né? As palavras, elas têm poder. A Bíblia fala assim que a palavra ela tem poder de dar vida e tem poder de dar a morte. Pela mesma língua que abençoa é a língua que amaldiçoa. Então Deus ele fala, escolhe qual caminho que você quer seguir, né? Até mesmo Josué, esse que nós estamos falando, ele fala, né? Ele fala que quando ele chega na terra prometida, ele fala, se vocês querem seguir os deuses dos seus antepassados, se vocês querem seguir os deuses dos amorreus, de qualquer nação, vocês sigam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo conhecido, né? Então assim, eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus ele coloca ali na nossa frente o
espiritual sobre os filhos, né? Só que Jesus, ele quebrou toda essa maldição, né? Caso, né, você estiver se lembrando de alguma palavra que você recebeu, que sabe que isso fez mal para você, coloque diante de Jesus que ele levou lá na cruz do Calvário toda a maldição. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra fala que ele levou sobre ele. Ele se fez maldito, porque fala que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E ele foi pendurado ali, né? E ele, por que ele se fez maldito? Para que a maldição na nossa vida caísse por terra, né? Então a nossa boca ela tem que ser fonte de água limpa. Pode uma fonte de água limpa e água suja ao mesmo tempo? Não pode, não tem como, não tem condições. Então nós devemos o quê? Levar a água viva, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Fala assim que a palavra de Deus é a água viva, né? Que onde ela passa, ela transforma. Onde ela passa, se não tinha fruto, vai ter fruto. Se não tinha vida, vai ter vida, né? Glória a Deus. Onde ela vai passando, né? Como ele falou para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Vai ter dentro dele uma fonte para jorrar, para a vida eterna, né? Então assim, eu li essa palavra para falar sobre o poder da oração, sobre o poder da palavra, sobre o poder da fé, né? Porque aqui a gente sabe que ele orou, né? Josué orou através da fé. Se ele não tivesse fé, ele ia orar e ia continuar tudo da mesma maneira, né? E nós vemos também um rei chamado Ezequias, que ele ora e pede para Deus um sinal, e ele fala que a sombra da escada ia regredir 10 graus, né? A sombra ia regredir, porque muito parece que não é fácil a sombra ir para frente, porque tudo Deus está no controle do universo, né? Mas fala assim, para que seja ainda um sinal mais difícil que a sombra regrida 10 graus da escada, né? Que ele queria mesmo uma confirmação que ele estava curado, e ele recebeu essa confirmação. Então nós vemos aqui a natureza obedecendo a Deus. A natureza, esse Deus que operou aqui e parou o sol, é o mesmo Deus lá do Novo Testamento que ordenou e o mar e o vento obedeceu. Glória a Deus. É o mesmo Deus, é Jesus, era Deus que se fez verbo e habitou entre nós, né? E viveu entre nós, sofreu tudo que nós podemos sofrer. Nós sofremos na nossa carne, ele sofreu o pior, né? E ele sendo Deus, ele não se exaltou a si mesmo, né? Ele não se exaltou a si mesmo, mas ele exaltou ao Pai, né? Então assim, Deus ele tem poder sobre a natureza. Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus, que fala que desde o princípio, aqui sexta-feira até li uma palavra que fala assim, Pai, que a glória que eu tinha desde o princípio, então ele já estava com Deus, ele era Deus, né? Fala no livro de João, que ele sempre, e todos os milagres que ele fez, ele mostra essa divindade dele, sendo Deus. Mesmo sendo 100% homem, 100% Deus. Que coisa mais maravilhosa que é, né? Aleluia. A palavra de Deus. Quando nós vemos lá o cego de nascença, ele vai e faz um barro, né? Faz um barro ali com a própria saliva dele, passa nos olhos daquele cego de nascença. Nós podemos imaginar que esse homem não tinha nem os nervos oculares, né? Porque nasceu cego. Ele já nasceu cego. Só que quando a gente vê aquilo ali, o que a gente pode lembrar? O Deus Criador. O Deus Criador que fez o homem com a sua própria mão, o barro, né? Ele não fez Adão ali com o barro, deu sopro de vida? Da mesma forma, Jesus fez o olho do homem. Qual que é o trabalho? Não é a mesma coisa? Quem consegue fazer um olho? Né? Ninguém. É só Deus. Se o povo faz olho de vidro, faz cirurgia no olho que já tem, mas fazer um olho é só o Criador que pode fazer. É Deus. Né? É só o Criador que pode fazer. E essa palavra, ela fala desse Deus, desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse. Ela fala desse Senhor, que ele fez essa aliança, né? Aqui ele fez várias alianças, ele fez aliança com esse povo, ele tentou manter esse povo santo, né? Para que um dia Jesus nascesse ali. Jesus veio, deu a vida dele por nós, né? E ele tem poder sobre a natureza, né? Quantas vezes você, muitas vezes, não está ali com medo de uma chuva, de um vento, orou, e aquele vento
meu esposo tem assim, essa fé de orar assim, dessa forma, né? E ele sempre ele que me ensinou sobre o poder da palavra. Porque quando eu conheci ele, eu não sabia que era assim tão grave, né? Mas a palavra é viva, a palavra é poderosa. Uma vez que ela saiu da tua boca, ela não volta mais vazia. Então pega o teu filho, abençoa ele. Pode ser que, mesmo que ele tenha dificuldade, você é um filho maravilhoso, você é inteligente, você vai conseguir. Igual o pastor estava falando do neto dele. Quanto mais ele fala que o neto dele é inteligente, mais inteligente o neto dele fica. Aleluia. Porque ele está profetizando, né? Glória a Deus. Então, assim, até uma vez ele, né? Até meio assim, né? Não tinha um motivo para aquilo, mas ele pegou e falou assim, tinha um pé de acerola no quintal de casa. E eu não sei o que aconteceu, que ele varria, ele pegou aquele ranço lá do pé de acerola e ele falou assim, a partir de hoje, nunca mais você vai cair folha, nunca mais vai dar fruto, nunca mais. Mas a acerola secou. Secou. Eu falei assim para ele, assim, ó, você usa sua boca só para me abençoar, pelo amor de Deus. Né? Misericórdia. E ele falou, né, porque ele lembrou, né, de Jesus e eu não sei o que deu na cabeça dele. E secou até a raiz do pé de acerola. Secou até a raiz. Daí eu falei, meu Deus, como que é verdade, né? Essa profecia, que é uma profecia, né? Quando a pessoa fala dessa forma, o fala de abençoar, ela está profetizando. E se não souber falar de acordo, Então, difícil. né? E ele tem muito esse negócio. Eu não sei se é porque é boca de profeta também, né? Ou se, mas o que eu aprendo é o seguinte: todas as pessoas têm autoridade espiritual. Você é autoridade na sua casa, com seus filhos, né? Então você tem o poder de abençoar. Como se você pode escolher também não abençoar, né? Essa palavra, ela é poderosa. E a gente tem que levar para a nossa vida. Viver essa palavra, porque, como o pastor falou, muitos pregadores da palavra vão ficar. Por que vai ficar? Porque prega, mas não vive. Não vive aquilo que prega, né? Então não adianta eu falar aqui para os irmãos que a palavra tem poder e amanhã eu estou falando uma palavra torpe lá no meu trabalho, lá na minha casa. Porque servir a Deus não é só aqui dentro da igreja, aqui é fácil. Aqui é fácil você servir. Agora, viver essa palavra. É preciso viver essa palavra. Primeiramente, ter fé. A fé de Josué. A fé de orar e aquilo acontecer. Só que ele orou e foi sentar? Ele orou e foi dormir? Não. Ele orou e foi batalhar. Porque muitas vezes as pessoas oram, uma vez, duas vezes já reclamam. Eu estou orando e não aconteceu. Eu conheço pessoas que orou 20 anos para a mesma causa. E recebeu. Tudo tem o tempo de Deus. Deus, ele não é mordomo para que a gente ore hoje e aconteça amanhã. Pede hoje e ele já faz. Ele vai se fazer segundo a vontade dele, né? Segundo a vontade dele. Tem coisas que ele vai dizer não. Tem coisas que ele vai dizer sim. Tem coisas que ele vai dizer espera, né? Então, assim, como eu não tinha, né, preparado assim, uma palavra. Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar. Glória a Deus. Eu creio que se o Espírito Santo colocou, ela está falando no coração dos irmãos. Aleluia. Ainda Glória eu a não Deus. consigo falar, expressar, mas o Espírito Santo, ele sabe. Ele sabe, ele entra no coração de cada um, edificando a fé. Crendo nesse Jesus. Que essa Bíblia ela não tem contradições. Ela é a mesma. É a mesma palavra que Jesus, que Deus, o Criador, falou lá no começo. Você vai ler o Apocalipse, que é a mesma coisa. Ela é uma longa história. Que do começo, meio e fim. Tudo tem um propósito, né? Então, irmãos, que primeiramente a gente vem aprender a perguntar para Deus se nós devemos ter sabedoria e fazer uma aliança com alguém. Primeiramente. Mas já que fizemos, temos que honrar a aliança. Né? Já que fizemos, temos que honrar. E o que eu aprendi, né, nessa palavra aqui hoje é isso. E orar, ter fé e acreditar. Que Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar.
só não levou a maldição, ele venceu a morte, que fez completo. A obra de Jesus é completa, né? Ele venceu a morte. Até quando, toda vez que eu falo disso, não tem como eu não falar. O meu filho, né, que sofreu um acidente grave, ele estava lá no chão, lá na hora do acidente. O pastor lá da Assembleia passou e repreendeu o espírito de morte. Espírito de morte, você não tem poder de tocar na vida desse jovem, ele pertence ao Senhor Jesus. O menino, graças a Deus, saiu do hospital sem nenhuma sequela, né? Um acidente de Aleluia, morte. glória a Deus. Mas ele tinha 1% de chance de vida. É o mesmo Deus, restaurou o cérebro dele, é o mesmo Deus que fez o olho do cego. Aleluia. Né? É o mesmo Deus que repreendeu o vento e o mar e obedeceu. É o mesmo Deus que parou o sol para Josué vencer a batalha. Né? Então, assim, nós aprendemos também que nós oramos, mas não paramos. Nós oramos e batalhamos. Né? Amém? Amém. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia, glória a Deus.